advogado-geral da União substituto, para responder os questionamentos que foram feitos e também as suas considerações finais. Eu vou dar para o doutor Fernando, para que ele possa responder, 10 minutos e com mais 5 se necessário. Obrigado, senador. Eu vou tratar do que foi alegado, seja pelo doutor Manuel, né? Doutor Ronaldo, perdão, doutor Ronaldo, mil perdões. Eu sou péssimo com nomes, mas o doutor Ronaldo é um advogado muito competente e nós tivemos várias conversas. Sempre foi um prazer recebê-lo, doutor Ronaldo, mil perdões. Eu vou tratar das alegações do doutor Ronaldo, do doutor Luiz Carlos e do doutor Marcelo Lopes, né? Com relação a não haver dúvida jurídica, eu compreendo, mas uma vez eu digo assim, a ciência do direito é uma ciência dialética, que da nossa parte também, nós submetemos a 5 advogados, né, se eu for contar os ministros, a minha pessoa, o consultor-geral da União, e todos concordaram com o entendimento, né, jurídico. Então, é difícil você falar que não há dúvida jurídica nem de um lado ou do outro, né? Que não há dúvida jurídica, né? É bem difícil isso, porque da nossa parte também nós não temos dúvida jurídica, né, no nosso posicionamento. E aí vamos tratar das alegações que foram ditas, né, em questão do concurso público, que não existe concurso público para temporariedade. Infelizmente há concurso público à temporariedade, existe concurso público, inclusive até que a gente viu ali para o oficial temporário, há até a contratação temporária, que é prevista na Constituição. Você tem uma seleção, existe. A ideia do concurso público é justamente a observância ao princípio da impessoalidade, né, sob pena de você estar eventualmente contratando, colocando pessoas para dentro do quadro do Estado brasileiro sem observância da impessoalidade. E a questão aí vai se falar, não, mas é a temporariedade. Olha, mais uma vez eu falo, claro, acho que o ideal é editar todas as normas sempre previstas no edital, para não haver nenhuma dúvida, mas a gente sabe que pelo próprio estatuto dos militares, é bem claro que os militares eles só têm estabilidade depois de 10 anos de serviço. E o seguinte, o próprio estatuto também prevê não só o licenciamento ex officio, que pode, em tese, qualquer praça pode ser mandada embora mesmo antes do tempo de serviço, né? Existe a previsão na própria lei ex officio e também a previsão também por tempo de serviço, né? Existe isso, é só olhar, até se tem pessoas dizendo que não, mas é só olhar a lei do estatuto, existe essa previsão. E, infelizmente, se vocês também olharem o próprio decreto, ou para o decreto 880, o parágrafo único do artigo 18, é bem claro dizer que só há promoção, se você consegue só atingir o cargo de soldado de primeira classe, concluindo o curso de especialização, curso de soldado. Eu compreendo, eu compreendo que vocês fiquem chateados com a nossa posição, até compreendo até a manifestação dos colegas, mas nós analisamos e não temos substrato. Se tivermos outro substrato, claro, você acha que nós advogados não gostaríamos, a gente sabe da luta de vocês, nós sabemos que todos vocês são homens honrados, são pessoas que se dedicaram às suas armadas, nós gostaríamos, mas não temos um substrato jurídico para decidir isso no âmbito do Estado, né? Voltando à questão da prescrição e decadência. A prescrição e decadência não só prevista pelo decreto, mas pela própria lei. Como eu falei, ela não alcança, ela só não tem a possibilidade, ela veda até o Estado a reformar o ato. Ela só não estabelece que a gente não tem aquela vedação de reformar o ato ilegal se houver má fé do beneficiário. E o beneficiário, que são vocês, não houve má fé, não estabelece a prorrogação disso para a administração. Isso por quê? Porque se tem que ter um princípio da segurança jurídica, né? E outra coisa mesmo sobre essa questão da prescrição e decadência, isso falou-se aqui em direito adquirido.
Olha, vocês teriam direito a uma estabilidade, mas desde que vocês permanecessem 10 anos, conforme o próprio estatuto diz, né? Se foi mandado embora, mas foi mandado embora mais uma vez, como eu disse. Existe a previsão de licenciamento ex officio ou por tempo de serviço, né? E outra questão que foi colocada, aqueles que não, poxa, mas todos ficaram ainda com os cadastros ativos. É um grande erro. Isso ficou contrário ao ato de licenciamento. É um grande erro. Mas eu não posso desconsiderar toda a legislação por um erro que foi cometido. Eu acho que as pessoas que fizeram isso, que causaram prejuízos para as pessoas, os homens honrados que estavam lá e que não conseguiram emprego, conseguiram fazer concurso, eles devem se buscar um ressarcimento. Teve um prejuízo, né? Teve uma indenização, devem ser responsabilizados. Se está havendo, inclusive, essas pessoas em atividade e um desvio de recursos públicos, isso deve ser apurado. Eu não posso dizer que a Advocacia Geral vai apurar isso, porque nós não somos o órgão de fiscalização. Existem outros órgãos de fiscalização. Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, mas não cabe à Advocacia Geral apurar isso. Aí falou-se também no caso de um colega que conseguiu. Ao mesmo tempo, tem realmente um precedente judicial favorável a vocês, mas eu vou dizer, o precedente favorável a vocês, nós apuramos isso. Foi um caso que nós perdemos o prazo da Advocacia Geral da União, por causa que os advogados estavam em greve e não entraram com recurso. Existem outros precedentes também desfavoráveis, senhores. Os outros, só existe esse um que a gente não entrou com recurso porque estava com um advogado. Pelo menos, não. Então, se tem mais, tragam esses precedentes. Pelo menos o que foi apurado lá é que não, só teria que esse que a gente perdeu, que nós foi realmente porque nós não recorremos. Eu sinto muito falar isso para vocês, né? Sinto muito. Com relação à questão, está estabelecendo a prescrição quinquenal de 5 anos, para não reintegrar. Primeiro, que eu acho que não há uma ilegalidade para a gente fazer autotutela em relação aos soldados para reintegração. Como eu já tinha falado, né, eu entendo que todo soldado de primeira classe é naturalmente especializado conforme a 880, só lê a lei, né, e que e o próprio soldado de primeira classe que se fala no artigo lá 24, ele fala que ele tem um limite dele de 6 anos. E o caput, quando não fala só do engajado, continuação do serviço militar, não, inicial não. Ele fala o reengajado também. Vocês podem ler o artigo 24. E aí fala assim, não, mas aí não aplicou a prescrição quinquenal para a administração rever os atos, ou seja, manteve os cadastros inativos, que foi um grande erro. Doutores, eu acho que aí tem que ter um pouco de razoabilidade, inclusive porque é o seguinte, isso é um ato continuado, que está mantendo vocês nesse cadastro, que já deveria ter sido feito, então ele vai se renovando a cada ano, entendendo? Eu tenho que tirar vocês, ou eu vou deixar vocês com prejuízo, né? E é um ato continuado, que é um ato que eu estou cometendo uma ilicitude, renovando e manter vocês como ativos. E não tem que falar, nesse caso, em não aplicação, em aplicação da prescrição